Lucas, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de acordo com São Lucas, capítulo 24, o versículo 36, nos diz: E enquanto eles falavam isto, o próprio Jesus ficou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam estar vendo um espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que surgem pensamentos em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E falando isso, ele mostrou-lhes suas mãos e seus pés, e eles ainda não crendo, por causa da alegria e admiração, disse-lhes: Tende aqui algo de comer? Então eles deram-lhe um pedaço de um peixe assado e um favo de mel, e ele tomou e comeu diante deles. E ele lhes disse-lhes: Essas são as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprissem todas as coisas que foram escritas a respeito de mim, na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Palavra do nosso Deus infalível, bendito seja Deus. Abra agora o livro dos Salmos, Salmo 19, o versículo de número 7 e 8. Vamos ler todos juntos esse texto? Salmo 19, versículos 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita, convertendo a alma. O testemunho do Senhor é certo, tornando sábio o simples. Os estatutos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Versículo 9. O temor do Senhor é limpo, durará para sempre. Os julgamentos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Ele continua dizendo, no versículo 10 em diante, que mais desejados são eles do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e também mais doces do que o mel e o favo. Além disso, por eles é o teu servo advertido, em guardá-los há grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me, tu, das falhas secretas. Guarda teu servo também dos pecados presunçosos, que eles não tenham domínio sobre mim. Então serei reto e serei inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis à tua vista, ó Senhor, minha força e meu Redentor. Amém. Eu quero, nessa noite, compartilhar com os irmãos, nesta mensagem, sobre a autoridade suprema das Escrituras. A autoridade final, a autoridade suprema das Sagradas Escrituras. Por que que a Bíblia, a palavra de Deus, ela deve ser tida, tomada como a autoridade final para a igreja, para o povo de Deus? Já lemos no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, que o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, ele se encontra com seus discípulos e ele diz: olha, tudo isso eu disse a vocês que iria acontecer, porque importava se cumprir tudo o que foi dito. Lucas 24, versículo 44. Que se importava, era necessário que se cumprissem todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, vejamos aqui que o Senhor Jesus, ele deixa claro
que a Escritura, toda a palavra de Deus, ela aponta para o Senhor Jesus Cristo. Toda a Escritura dá testemunho. Jesus aqui divide a Escritura em 3 partes. Nós temos aqui a lei de Moisés, que pode ser entendido aqui como os primeiros 5 livros da Bíblia, que é considerado como os livros da lei, a Torá, os profetas, que seriam todos os profetas, e ele trata aqui os Salmos como uma categoria, porque trata-se dos livros poéticos da Bíblia, que não é só os 150 Salmos que nós temos, mas também o livro de Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Todos esses textos, eles apontam para isso que Jesus disse aqui, que a lei de Moisés, ou seja, a Torá, os profetas e os Salmos, tudo isso estava falando acerca de Jesus Cristo. Toda a palavra de Deus estava falando acerca de Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, quando nós falamos da autoridade e suficiência das Escrituras, nós temos que entender que a palavra de Deus, ela é a autoridade final e é a autoridade suprema. É isso que significa o conceito de sola escritura. E é diferente sola escritura para solo escritura. Então tem uma diferença aí. Qual que é a grande diferença? Nós entendemos que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a autoridade suprema. Ela não é a única autoridade nas nossas vidas, por exemplo, em matérias de fé, de doutrina, mas ela é a autoridade que está acima de todas, para a qual nós devemos apelar quando há controvérsias acerca da religião, controvérsias acerca de doutrina e da fé. Então a palavra de Deus, ela que está acima de concílios, ela está acima de homens, de presbitérios, de pastores, de ministros. Não significa que todas essas autoridades não sejam autoridades legítimas. Vejamos, por exemplo, em Efésios capítulo 4, o próprio Senhor Jesus, ele diz que ele foi quem concedeu à igreja os ministérios. Foi ele quem chamou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, o próprio Senhor Jesus, que legitimamente estabeleceu na igreja os oficiais da igreja. Nós falamos aí dos ministros da palavra de Deus e dos sacramentos. Falamos dos anciãos, também chamados de presbíteros, e dos diáconos. São ofícios que Deus estabeleceu como autoridade dentro da igreja, para exercer a autoridade. Porém, esses homens não são infalíveis. A Bíblia é a única regra de fé infalível, porque todo mundo pode errar, seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Então, Deus estabeleceu sim autoridades e nós temos que entender que a palavra de Deus, a Escritura, ela é a autoridade final, suprema. Ela é a única autoridade infalível que nós podemos conhecer a Deus verdadeiramente. Então veja, Jesus ressuscita dos mortos e ele vai mostrar a eles que tudo isso era o cumprimento da Escritura. O que é a Bíblia? A Bíblia, ela é, esse termo, né? Bíblios, é a coleção de livros sagrados. 66 livros. Deus usou cerca de 39 homens, que incluem apóstolos, profetas. Nós temos aí reis, sacerdotes, pescadores, homens que foram chamados por Deus para escrever os livros da Bíblia. A vida desses homens, irmãos, ela vai abranger aí um período de 1500 anos antes de Cristo, então de 1500 anos antes de Cristo até o ano 100, porque o livro de Apocalipse, por exemplo, escrito pelo evangelista São João, foi escrito ali no ano 95, 96 depois de Cristo. Então nós temos aí em torno de 1600 anos que as escrituras foram compiladas. Nós temos as línguas que foram escritas, o hebraico, o grego e algumas porções o aramaico. Deus usou esses homens. Moisés, por exemplo, que é o autor do Pentateuco, os 5 primeiros livros, também do livro de Jó, do Salmo 90, é um salmo que foi escrito por Moisés. Nós temos, por exemplo, o profeta, o escriba Esdras, ele é quem escreve o livro de Esdras e escreve também 1º e 2º Crônicas. Nós temos aí
Davi, que vai escrever grande parte dos Salmos, mas também Asaf, os filhos de Corá, Etã e Remã, foram outros homens também inspirados por Deus para escrever os Salmos. Salomão também escreveu alguns dos Salmos. A maioria do livro de Provérbios foi escrito por Salomão. Eclesiastes e Cantares foram escritos por ele. E nós temos aí outros profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos os demais profetas que escrevem a sua profecia e o livro leva o seu nome. É a forma como nós identificamos. Aí você chega no Novo Testamento, começa com os evangelhos, que nós chamamos de os evangelhos sinópticos, que nada mais significa do que os evangelhos similares. Então, Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinópticos, ou seja, eles são evangelhos que são bem parecidos. Você lê Mateus, Marcos e Lucas, é bem parecido. Quando você seguir em João já é bem diferente. Como que a gente pode compreender isso? É da mesma forma como esse púlpito aqui. Nós estamos vendo esse púlpito, mas eu estou vendo do ângulo do pregador e vocês estão vendo do ângulo da congregação. Mas é o mesmo púlpito que nós estamos vendo. Da mesma forma, nós temos os evangelhos apresentando a vida, a obra, os ensinos de Cristo, o mesmo Jesus, o mesmo Cristo, mas apresentado a nós pelos evangelhos sinópticos de forma bem parecida e também de uma forma bem diferente, como é revelado pelo apóstolo São João. O apóstolo São Paulo, ele escreve aí 13 cartas, somado aí ao que os reformadores e boa parte dos puritanos acreditava que ele também, historicamente, é atribuído o livro de Hebreus ao apóstolo São Paulo. Nós temos Tiago, o irmão do Senhor, que escreveu uma carta, o apóstolo São Pedro, Judas também escreveram cartas. E por fim, a Bíblia termina com a última revelação de Deus, escrita pelo apóstolo São João, que é o livro do Apocalipse. Nós temos aqui o tema central das Escrituras. A lei de Moisés, os profetas e os livros poéticos, os salmos, falam e apontam para o Senhor Jesus Cristo. Agora, podemos confiar na Bíblia? Seria a Bíblia confiável? Será que nós podemos colocar a nossa fé neste livro? A Bíblia deve ser para nós a autoridade final. Podemos confiar na Bíblia? Primeiro, porque a fé na Bíblia, ela está diretamente ligada com a fé no Deus verdadeiro. Primeiro, porque a Bíblia, ela não é um livro comum. Então ela já começa declarando, dizendo ser a expressa revelação de Deus e da sua vontade. Então ela não sugere conter algo de Deus, mas ela afirma ser a palavra de Deus aos homens. Por que a Bíblia então ela é rejeitada? Se ela é a palavra de Deus. Por que os homens rejeitam a Bíblia? E a resposta é que a Bíblia ela é rejeitada pelas mesmas razões que muitos rejeitam o Deus verdadeiro. Crer em Deus, meus irmãos, significa aceitar que o Supremo Criador do Universo, ele não só trouxe à existência pela sua palavra tudo o que existe, mas ele estabeleceu tudo também com um propósito. Então, se Deus criou, por exemplo, o homem, intencionalmente criou o homem, ele revelou um propósito pelo qual o homem deve viver. E aí nós temos a Escritura, a sua palavra. Então, crer no Deus verdadeiro, crer no Deus verdadeiro, eventualmente te levará a crer nas Escrituras. Nenhum outro livro das falsas religiões pode ser comparado à Bíblia. Então, crer no Deus verdadeiro envolve crer e obedecer à Bíblia. Aproximar-se de Deus, como a Escritura nos revela, envolve crer que Ele existe e que Ele é recompensador. Nós já vemos isso em Hebreus, no capítulo 11, no versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Por que a Bíblia é rejeitada? A Bíblia é rejeitada porque rejeita-se a fonte das Escrituras, que é o próprio Deus.
Então, se Deus é rejeitado, obviamente a Escritura será rejeitada. Intencionalmente, as pessoas rejeitam o conhecimento de Deus. Então, a pergunta continua, né? Por que os homens rejeitam as Escrituras, se ela provém de Deus, se ela é revelação de Deus? E a própria Bíblia apresenta as razões do porquê os homens a rejeitam. Abra a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 1. Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, ou que suprimem a verdade de Deus em injustiça. Então, o versículo 18, nós temos aqui a razão já clara diante de nós, porque os homens rejeitam a Deus, rejeitam o conhecimento de Deus, rejeitam a sua palavra, porque eles detêm a verdade, suprimem a verdade em injustiça. E aí no versículo 20, por exemplo, os próximos versículos, Paulo vai dizer o seguinte, que toda a criação revela e mostra o Deus Criador. Toda a criação aponta para isso. Versículo 20, porque os seus atributos invisíveis e o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Eles não têm desculpa. Não tem ninguém aí que vai chegar naquele grande dia do juízo final dizendo, olha, eu não sabia que o Senhor existia. Não vai existir isso. São todos nesse universo, nesse mundo, são inexcusáveis diante de Deus. Versículo 21, porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Você pode ir a qualquer nação pagã nesse mundo, nenhuma delas tem adorado o Deus verdadeiro. Criaram deuses à sua imagem, criaram deuses à sua própria imagem, ou a imagem de animais, de quadrúpedes, de répteis e etc. Então você vai nas nações islâmicas, você se depara ali com um único Deus que eles adoram, mas um Deus falso, que não é o Deus verdadeiro. Um Deus criado à imagem deles. E você vai, por exemplo, na Índia, uma nação onde reina a falsa religião do hinduísmo, você tem mais de 330 milhões de deuses. Tudo é um Deus. A vaca é um Deus, o rato é um Deus, tudo é adorado. A Bíblia fala que eles são inexcusáveis diante de Deus. Então o que eles fazem é deter a verdade em injustiça, suprimir a verdade em injustiça. Eu recomendo você ler o capítulo inteiro de Romanos, o capítulo 1. Então, quando a gente vai evangelizar e vai conversar com a pessoa diz, não, eu sou ateu, eu não acredito que Deus existe. A Bíblia está dizendo claramente que não tem ateu. Não tem. Ele sabe que Deus existe. O que ele faz é suprimir isso em injustiça. Por amar o seu pecado, por não ter a sua mente transformada pelo Evangelho, pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, ele vai continuar rejeitando, mesmo no fundo sabendo que aquilo é a verdade. Então já entendemos que a fé nas Escrituras está ligada diretamente à crença no Deus verdadeiro. A Bíblia, meus irmãos, ela é incomparável a qualquer outro livro na história humana. Então o mundo rejeita a Bíblia pelas mesmas razões que rejeitam o Deus verdadeiro. Todo homem sabe da existência de Deus, ele suprime a verdade
por amar a injustiça. Então a incredulidade aqui, não é algo passivo não, é claro aqui que é uma decisão de rejeitar o Criador e o propósito que Ele estabeleceu para a sua criação. Aqui nós temos o testemunho da Escritura. Jesus ressuscita dos mortos e fala, tudo isso é para se cumprir o que foi falado pela palavra de Deus. O que a Bíblia declara ser? Ela se declara ser a palavra de Deus. Sendo assim, se ela diz ser a palavra de Deus, não há um meio termo. Ou esse livro é verdadeiro, ou ele é totalmente falso. Não tem meio termo. Se esse livro declara ser a última revelação de Deus aos homens, ou esse livro é verdadeiramente a palavra de Deus, ou é um livro que deve ser desprezado totalmente. Ou a Bíblia é a palavra de Deus, ou é o livro mais mentiroso e faccioso da história humana. Ou a Bíblia é a palavra de Deus, ou ela é totalmente mentirosa. Não pode haver um meio termo, em que a Bíblia é tida como um livro de sabedoria, de boa moral e etc. Né? Temos aí os coaches na internet. Vem aqui que eu vou te ensinar como você enriquecer com os princípios da Bíblia. Né? Corre desse povo, gente. Corre desse povo. Esse não é o propósito das Escrituras. Esse não é o propósito da palavra de Deus. A Bíblia, ela não permite você considerá-la como um livro qualquer. Ou você aceita a autoridade plena da Escritura, ou ela deve ser rejeitada totalmente. O mesmo é aplicado para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não pode ser um mero profeta, como é no Islã. Ou um professor. Um grande mestre, como é tido no budismo e outras religiões. Não, não. Ou ele é verdadeiramente o Filho de Deus, ou esse homem é o mais mentiroso da história humana. Meus irmãos, mais de 3.000 vezes a Bíblia declara ser a palavra de Deus. Mais de 3.000 vezes. Se falasse uma vez já era suficiente. Mas mais de 3.000 vezes a Escritura declara ser a palavra de Deus. Êxodo capítulo 20, do versículo 11 ao 17, nós temos ali os 10 mandamentos. E o Senhor Deus falou todas essas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. É Deus falando. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 1 e 2, Davi, no final da sua vida, ele diz que ele falou nos Salmos por inspiração divina. Então, a Bíblia não abre esse meio termo. Ou você aceita e recebe ela plenamente, ou você deve rejeitá-la totalmente. A questão é, podemos confiar na Bíblia? E a minha resposta categórica é, não só podemos, como devemos crer na Bíblia. E a primeira razão é porque a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Primeira razão. Abra comigo, 2 Timóteo, capítulo 3. O versículo de número 14. Tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste e que foste assegurado, sabendo de quem tens aprendido. E que desde criança sabes as santas Escrituras, que são capazes de fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito ou completo e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então está aqui o propósito. Toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus, foi soprada por Deus. Ela declara ser inspirada. Isso significa o quê? Significa que Deus supervisionou o processo das Escrituras de modo que elas que aqueles que escreveram, seus autores,
foram levados a escrever guiados pelo Espírito Santo. Quando a gente afirma que a Bíblia ela é inspirada, isso significa que Deus supervisionou e preservou os autores de cometerem qualquer erro na transmissão da sua mensagem. Deus preservou esses 39 homens na redação das Escrituras. Meus irmãos, Deus é o melhor comunicador do universo. Amém? Deus é o melhor comunicador do universo. Quando nós dizemos que a Bíblia ela é a única regra infalível, nós estamos dizendo que ela provém de um Deus que é infalível. Então, um Deus que é perfeito, infalível, não pode comunicar algo que tenha erros. Como você tem os falsos mestres aí dizendo que, não, a gente precisa atualizar a Bíblia. Né? A Bíblia está cheia de erros. Começa desse jeito. Né? Essa foi a queda lá no Éden, começou com isso. Será que Deus disse isso mesmo? Foi o que a serpente disse. Sempre questionando a palavra de Deus. É o que o diabo sempre fez, meus irmãos, desde o princípio. Então a palavra de Deus ela é a única regra infalível. Agora, deixa eu apresentar para você aqui uma questão. Há diversas regras e há diversas autoridades, até mesmo dentro da igreja. Nós temos, por exemplo, a autoridade de concílios, que ao longo do tempo trataram de doutrinas e para lutar contra heresias que haviam entrado dentro da igreja. Nós aceitamos e recebemos a autoridade desses credos e dessas confissões, porque elas vemos nós que estão de acordo com a palavra de Deus. Nós não aceitamos porque eu tive um sentimento, porque eu tive uma revelação especial. Eu aceito porque está de acordo com as Escrituras. Porque é da palavra de Deus que vem toda a doutrina. É a palavra de Deus, como já lemos aqui. O versículo de número 3, 2 Timóteo capítulo 3, o versículo de número 16, toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus. Ela tem um propósito, ou seja, ela é proveitosa para a doutrina. Então tem qualquer doutrina aí que está contrária à palavra de Deus, às Escrituras, deve ser rejeitada. Por que nós, como uma igreja reformada, rejeitamos completamente a falsa doutrina da Imaculada Conceição de Maria, Concepção de Maria? Por que nós rejeitamos? A ideia, a doutrina que Maria foi concebida sem pecado. Porque em nenhum lugar da Escritura isso é ensinado. Nenhum lugar da Escritura isso é ensinado. Pelo contrário, a palavra de Deus apresenta que todos pecaram e são destituídos da glória de Deus. Então, Maria foi salva pelo Salvador. É o que a Escritura nos apresenta. Então, numa situação como essa, onde você tem um Papa estabelecendo um dogma dizendo que isso deve ser crido por todo o povo de Deus, senão não tem salvação, então isso deve ser rejeitado, porque está contrário ao testemunho da palavra de Deus. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo para que pudéssemos compreender todas as doutrinas necessárias apresentadas na palavra de Deus. Você vai ver aqui que Jesus, ele ensinou a doutrina da divina inspiração das Escrituras. Abre lá em Marcos capítulo 12. Evangelho de São Marcos, o versículo de número 35. E Jesus respondeu e disse, enquanto ensinava no templo: como dizem os escribas que Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo. Ou seja, Davi falou inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu faça os teus inimigos por escabelo. Jesus está citando o que aqui? Salmos 110, versículo 1. Se você vai lá no Salmo 110, versículo 1, é o que Jesus está citando aqui. Porque se Davi mesmo lhe chama Senhor, como então ele é o seu filho? Jesus está dizendo: eu sou superior a Davi.
Jesus está dizendo, eu não sou apenas um descendente de Davi, eu não sou apenas um rei como Davi, ele é rei dos reis, é senhor dos senhores. Jesus vai dizer que pela Escritura ele é maior do que Moisés, ele é maior do que todos. Veja que Jesus aqui apresenta que Davi falou por divina inspiração. Os apóstolos ensinaram a divina inspiração das Escrituras. Abre lá, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque não seguimos astuciosamente fábulas imaginárias ao vos anunciar o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porém fomos testemunhas oculares de sua majestade. Quando ele recebeu de Deus o Pai a honra e glória, quando lhe veio uma voz da magnífica glória, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E ouvimos essa voz que veio do céu, quando estávamos nós com ele no Monte Santo. E temos também uma palavra de profecia mais segura, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã surja em vossos corações. Sabendo isto, primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, nenhuma profecia da Escritura é a opinião desses homens. O que eles escreveram aqui não é a opinião deles, não. Veja, porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Podemos confiar na Bíblia? Não só podemos, como devemos, porque a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Segunda razão, por que nós devemos confiar na Bíblia? Por causa da fidelidade de Deus. Deus é fiel. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 diz: desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que para vós era destinada, indagando qual tempo ou qual ocasião o Espírito de Cristo que estava neles indicava, ao predizer os sofrimentos que Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir, aos quais foi revelado, não para si mesmos, mas para vós eles ministraram essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. O apóstolo Pedro fala que a pregação desse Evangelho poderoso, os anjos queriam fazer, Deus não permitiu. Veja que os profetas, todos esses homens apontaram para os sofrimentos de Cristo Jesus. Tudo que foi profetizado se cumpriu fielmente. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui da fidelidade de Deus com a sua palavra. A profecia de Daniel sobre o Messias e a destruição de Jerusalém. O profeta anunciou que o Messias iria iniciar o seu ministério 483 anos após um decreto para a reconstrução de Jerusalém. O mesmo profeta Daniel fala que ele seria morto antes da destruição da cidade. Você pode ler Daniel capítulo 9, versículo 25 e 26. O decreto de Artaxerxes foi dado a Esdras no ano de 458 a.C. Leia lá Esdras capítulo 7, versículo 11 ao 26. Jesus iniciou seu ministério em torno do ano 26 depois de Cristo. Ele foi crucificado poucos anos depois e aí Jerusalém foi destruída no ano 70. Cumpriu-se exatamente tudo que havia sido profetizado. Centenas de anos antes, cumpriu-se fielmente. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, fala que o Messias, o Filho de Deus, iria nascer em Belém da Judeia. E isso se cumpriu fielmente aquilo que Deus havia profetizado. O Império Romano chamou um censo, Maria e José tiveram que ir para Belém. Jesus nasceu lá, cumprindo-se fielmente.
Zacarias capítulo 11, versículo 12 e 13, fala que aquele que queria trair Jesus, queria trair o Filho de Deus, o Messias, iria traí-lo por 30 moedas de prata e que iria ser comprado um campo do oleiro. Zacarias predisse que o Messias seria traído por essas 30 moedas e o dinheiro ia ser usado para comprar um campo de sepultamento. Judas Iscariotes traiu Jesus por essa quantia exata. Ao se arrepender, jogou as moedas no templo. Os sacerdotes usaram o dinheiro para comprar o campo do oleiro. Cumpriu-se fielmente. Agora eu vou dar um outro exemplo aqui para encerrar essa parte. No livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 28, também no capítulo 45, leia os 2 capítulos. Você verá que há uma profecia ali. Isaías fala que viria um reinante, um rei, um governador chamado Ciro. E que ele ia libertar o povo de Israel, ia libertar o povo judeu. E ele fala que ele conquistaria a Babilônia, libertaria os judeus e permitiria a reconstrução do templo. E o que você encontra, você pode ir até lá no Museu Britânico, está tudo ali. Ciro nasceu 150 anos depois. 150 anos antes, Isaías profetizou. É como se eu dissesse hoje, olha, daqui 150 anos vai ter um rei aqui na Inglaterra com o nome Ciro e ele vai fazer isso, isso e isso. Deus cumpriu a sua palavra fielmente. Esdras, capítulo 1, do versículo 1 a 4, nós vemos o cumprimento pleno dessas profecias. Jesus entra em Jerusalém e ele olha para as construções do templo, ele fala, não vai ficar pedra sobre pedra que não vai ser derrubada. O que aconteceu no ano 70? Os romanos invadiram Jerusalém, o Império Romano destruiu a cidade, destruiu o templo, não sobrou pedra sobre pedra. Está lá o cumprimento. Podemos confiar na Bíblia? Podemos, porque Deus é fiel à sua palavra. Louvado seja Deus. Alguém vai dizer assim, mas pastor, isso aí aconteceu por acaso. Né? Todas essas profecias aí aconteceram por acaso, alguém diria. Então, para você comparar isso, você fizer um cálculo, quais são as chances disso acontecer por acaso? É a mesma coisa de você sair e tentar encontrar um único átomo no universo. É comparado a isso. A chance disso ter acontecido por acaso. É como assim, você pegar um grão de areia, marca ele com uma caneta vermelha, joga no oceano, vendo os seus olhos, vai lá, coloca a mão dentro do mar, e aí você, na primeira vez, tirar aquele mesmo grão de areia. É comparado a isso. Se isso tivesse acontecido por acaso. Por que não aconteceu por acaso? Porque Deus é fiel à sua palavra. O que Ele prometeu, Ele é soberano e todo-poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Terceira razão, por que devemos confiar na Bíblia? Porque temos o testemunho interior do Espírito Santo. Jesus, Ele disse que as minhas ovelhas, elas ouvirão a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. João capítulo 10, versículo de número 27. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da pregação e a pregação da palavra de Cristo. Louvado seja Deus. Vamos ler agora para encerrar. Mateus capítulo 24. O versículo de número 35. Vamos ler todos juntos? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Louvado seja Deus. Então agora que nós entendemos que esse livro aqui foi dado por inspiração divina, que é a única regra infalível nesse mundo. Por isso que nós não podemos colocar a nossa
confiança em pessoas falhas. Meu irmão, você acorda de manhã, você coloca um sapato preto de um lado e o sapato marrom do outro. E você vai trabalhar e você não percebe. Nós falhamos. Mas Deus não falha. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Colossenses capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo fala que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem que habitar ricamente dentro de mim. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Que sabedoria? Da palavra de Deus. E não para aí, até os nossos cânticos, tudo, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, ou seja, tudo, até o que a gente canta, principalmente no culto, deve ser rico da palavra de Deus, deve ser a palavra de Deus cantada. Louvado seja Deus. Com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Nós podemos confiar nas Escrituras, porque Deus é fiel à sua palavra. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra, as minhas palavras não hão de passar. Amém.